Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, vamos falar um pouquinho sobre a última etapa que aconteceu, Ribeirão Preto, etapa final que definiu o campeão brasileiro de 2022. Meus parabéns para Márcio Cabeça, que venceu na categoria Pro, e Gustavinho Radical, que venceu na categoria Light. E parabéns também a todos os outros competidores aí que batalharam pelo título até o final, né? O João Barão, que ficou em segundo lugar, o Sartor, que ficou em terceiro, e também na categoria Light, Dudu, que ficou em segundo lugar, e também o Guilherme, que ficou em terceiro. Antes da gente falar das batalhas polêmicas dessa etapa, queria também fazer um parecer, né, passar um feedback do ponto de vista como piloto sobre o Ultimate Drift, galera. Na minha opinião, o campeonato foi um sucesso. Primeira temporada que a gente teve público durante, né, todo o ano. Primeira vez que estava, de certa forma, tudo normalizado. Isso foi muito bom, a gente ter esse contato com o público que eu tava sentindo tanta falta. O campeonato aconteceu tudo bem, nível dos pilotos excelente, quantidade de pilotos que participaram também muito legal. A gente pôde perceber isso justamente pela forma como foi acirrada, né, a última etapa, onde a gente tinha aí pelo menos 5 pilotos disputando o campeonato na categoria Pro, e da mesma forma na Light, né? Fato é que o campeão foi definido na última etapa. O Gustavinho, ele estava em segundo lugar, acabou virando o jogo. Da mesma forma, o Cabeça também não estava na primeira posição, não estava liderando, e tudo foi definido na última etapa. Isso demonstra a competitividade do campeonato, e é justamente isso que o público quer ver, né? Essa batalha, essa disputa entre os pilotos. Obviamente, né, galera, precisa ser melhorado algumas coisas no campeonato, é fato, né? Desde que eu entrei no Drift, nenhum campeonato sequer foi próximo de perfeito. Na minha opinião, o que é muito importante é que os organizadores, eles têm ciência disso, que eles são muito abertos a receber críticas, elogios, receber sugestões, e a gente percebe o quanto que eles estão dispostos a mudar e a melhorar o campeonato. Na minha opinião, isso é o mais importante, que é muito difícil a gente chegar na perfeição, mas se você estiver disposto a mudar, a melhorar, na minha opinião, isso é o mais importante. Também queria deixar claro, como pra mim foi prazeroso estar esse ano mais uma vez com o Ultimate Drift. Eu me sinto em casa, eu sou muito bem recebido, muito bem respeitado por todas as pessoas da organização, seja do diretor do campeonato até as pessoas que estão lá com a bandeirinha. Todos me tratam com muito respeito, da mesma forma que eu também respeito a todos. Então eu me sinto muito à vontade, me sinto em casa. Isso é algo que pra mim conta muito, né? Afinal, a gente passa tanto tempo junto que é uma situação onde, se eu não me sentisse à vontade, se eu não me sentisse bem, muito provavelmente eu não participaria desse campeonato. A verdade é que ano que vem, mano, estaremos junto com o Ultimate Drift aonde quer que ele vá. Estamos esperando somente a definição das etapas, mas tô garantido para todas, mesmo que seja lá no Acre. Essa que é a verdade, nós vamos juntos, demorou? Então vamos falar um pouquinho das batalhas, galera. Vamos lá, primeira batalha pra gente analisar, batalha do Gustavo Koch e Lúcio Turossi. Não foi uma batalha assim polêmica, mas tem alguns detalhezinhos que é interessante a gente analisar, até pra a gente desenvolver assim a nossa habilidade de juiz. Vamos lá, vamos fazer a análise dessa batalha. Lembrando, pessoal, isso vale para todas as batalhas que a gente analisar em sequência. A pista estava muito ruim, muito complicada de fazer drift. E aqui a gente vê que o Koch fez uma lançada boa, vinha bastante profundo aqui na zona, apesar de não estar tão próximo do muro, mas vinha fazendo uma linha legal, vinha fazendo uma linha bem aberta. E o Lúcio Turossi é bastante dificuldade aqui de chegar próximo do Koch. Era uma situação que você não conseguia ter tanto controle do carro. Então, se você lançasse o carro um pouco errado, não conseguisse lançar junto com o líder, você ficava em maus lençóis. É uma situação que aqui você praticamente não tem o que fazer, você não tem mais como corrigir. Você não consegue jogar o carro para cá. Como, por exemplo, no seco você até tem essa possibilidade. No molhado, mano, se você acelerar sem roda, se usar freio de mão roda, é no sapatinho, mano. Essa pista estava bem difícil mesmo. Então aqui um erro bem grave do Lúcio, muito mais por dentro, acabou prejudicando bastante a volta dele como perseguidor. O Koch vem fazendo uma boa liderança, passa legal aqui nessa zona, e aqui o Lúcio acaba também tendo um pouquinho de dificuldade para fazer essa volta. Pode ver como ele anda praticamente com o carro reto. A roda traseira dele tá girando, tá rotacionando, só que o carro não consegue ter esse grip para lançar. Provavelmente o motor tava um pouquinho, com uma rotação um pouco mais baixa, ele não consegue lançar no drift. Então, aqui praticamente a gente pode dizer que o Lúcio deu uma zerada na volta dele, é um erro bastante grave. O Koch até acaba dando uma vaciladinha aqui na transição, mas pouca coisa, e ele finaliza a volta de líder dele
bem por fora, bem aberto, como os juízes querem ver. Então, volta de líder do Koch, muito boa, bem tranquila, e o Lúcio acaba tendo um pouquinho de dificuldade de perseguidor. E aí a gente vê a volta de líder do Lúcio. Pode ver como ele dá uma balançadinha, acaba não sendo tão profundo quanto o Koch nessa zona, acaba passando bem distante aqui do muro. O Koch acaba também cometendo esse erro de ir mais por fora que o Lúcio, mas é uma situação onde você não tem muito o que fazer. Se você vai lançar junto com o líder, você espera que ele vá bem aberto. Se o líder começa a fechar a linha, na chuva, nessa situação, você não consegue corrigir isso, porque o carro vem embalado, vem com um impulso, e aí você acaba fazendo uma linha mais aberta do que o líder. É uma situação onde a gente não consegue colocar o erro no Koch, porque ele vem fazendo uma linha mais correta, digamos, mesmo que ele não esteja fazendo a mesma linha do líder, né? Mas a gente pode dizer que o líder que fez essa linha bem mais fechada. A grande questão está aqui neste ponto aqui, onde para mim foi a parte mais polêmica. O Lúcio, por mais que tenha feito aquela parte toda fechada, aqui nessa zona ele acaba fazendo bem tranquilo. Ele acaba fazendo bem por fora, sem grandes erros, sem deixar o carro parar. Não foi a volta mais perfeita, mas pode ver como ele passa até um pouco profundo, né? Poderia ter ido mais profundo, poderia, mas tranquilamente. Só que o Koch aqui ele acaba se atrapalhando bastante, galera. Olha como o carro dele praticamente alinha, ele para de fazer drift e aí ele tem que relançar. A gente poderia interpretar numa situação que o Koch até poderia ter zerado essa volta de perseguidor. Só que se a gente colocar na ponta do lápis tudo o que aconteceu na volta de líder do Lúcio, a gente até pode desconsiderar esse erro do Koch. No final, mesma situação, o Lúcio acaba fazendo uma volta mais por dentro. Olha só como o Koch veio por fora, acreditando que o Lúcio iria passar aqui nessa zona, e o Lúcio, na verdade, veio mais por fora, e aí o Koch não tem muito o que fazer. É interessante a gente analisar esse ponto aqui, onde o Koch acaba parando o drift, mas na minha opinião, mesmo que o Koch tivesse zerado essa parte, ele seria o vencedor, justamente pela liderança dele que foi superior. Como o Lúcio já tinha zerado na volta anterior, o Koch também, mesmo que zerasse aqui, ele seria vencedor. Agora, um detalhe que me pareceu aqui, ó, nesse momento, para quem assistia a live, que até poderia ter existido um contato aqui, mas de fato esse contato não aconteceu, então tudo normal, segue a vida. Foi uma batalha bastante difícil, com bastante errinhos ali, mas achei a decisão correta da vitória do Gustavo Koch. Próxima volta que a gente vai analisar, a próxima batalha é Cabeça e Eric Médici. Teve uma polêmica nessa batalha, porque o Eric acabou questionando, fazendo alguns questionamentos sobre a volta. Vale lembrar, galera, que eu acho que assim, todo questionamento é válido, tá? O drift não são as urnas que você não pode questionar. Eu acho que é muito válido você questionar alguns pontos, e até existe uma forma de você fazer isso durante as batalhas, que é através do protesto. Só que vale lembrar que interpretação de juiz você não pode protestar. O que você pode protestar é alguma colisão, algum detalhe que passou despercebido pelos juízes, né? Às vezes algum toque que os juízes não viram. Isso você pode protestar. Nessa situação, acredito que não valeria o protesto, não valeria esse questionamento, é mais interpretação. Eu vou mostrar aqui o meu ponto de vista sobre essa batalha. Na minha opinião, o resultado foi correto, os juízes decidiram da forma correta, e vou colocar aqui para vocês o meu ponto de vista, o que eu achei dessa batalha, beleza? Vamos lá! Batalha começou bastante acirrada, galera. Uma batalha bonita, tá? Bonita. Cabeça lançou, Eric veio bem colado, perseguição bem intensa. A gente pode ver aqui, enaltecer a volta de líder do Cabeça, bastante fluida, sem muitas correções. A gente pode olhar a roda dele aqui, ó, bem, sem fazer grandes correções. O Eric veio com uma linha um pouquinho mais por dentro, mas eu acho que pela agressividade foi bonito, tava bonito, encaixou no ângulo, tava uma perseguição muito bonita. E o Cabeça com uma volta de liderança bem fluida também. Nesse momento a gente pode colocar uma situação onde vocês podem perceber que o Eric dá uma vaciladinha e acaba fazendo a transição com muito ângulo, com muita agressividade, e acaba passando do ponto. Pode ver como ele tá com mais ângulo do que o Cabeça. Isso vai gerar problemas para ele nesse exato momento, onde o carro se projeta para frente e ele acaba ficando numa linha muito mais fechada que o Cabeça. Ele fica com dificuldades para continuar a volta nesse momento, e aí ele tem que fazer praticamente uma linha
ele ultrapassa o carro do cabeça nesse momento. Óbvio que ele não continua a ultrapassagem, mas se a gente seguir o fluxo da pista, nesse momento o carro dele está à frente do carro do cabeça. É uma dedução bastante grave para mim, no meu ponto de vista como perseguidor. É um erro que acaba pesando bastante. O cabeça faz uma linha bastante aberta aqui, que proporciona que o Eric consiga fazer essa perseguição. Então o que a gente vê é que aqui foi um erro cometido pelo Eric no momento da transição. Quando ele faz a transição, a gente vê uma vaciladinha dele e aí acaba prejudicando bastante essa parte. No demais do resto da volta, o cabeça faz a transição tranquila, bastante fluida. Não chegou tão próximo aqui dessa zona, mas com bastante fluidez, o que proporciona ao Eric uma perseguição bastante limpa. No final, se mantém um pouquinho distante, mas o Eric acaba conseguindo se aproximar. Só que, na minha opinião, com muito menos, com uma linha muito mais fechada, na verdade. Então, pode ver como a linha dele, apesar da agressividade, está muito mais fechada. Aqui no final a gente ainda pode perceber como a roda traseira dele está alinhada com a roda dianteira do cabeça. Acaba sendo agressivo, acaba sendo bonito para o espetáculo, mas não é isso que os juízes querem ver e os pilotos estão careca de saber. Então vamos analisar novamente a batalha aqui, a volta do cabeça. Uma volta bastante fluida, bem próximo do muro, bem aberto, possibilitando o Eric de fazer uma perseguição bastante limpa. Vamos observar aqui nesse momento como ele vai profundo nessa zona aqui, ó, até a última parte. Ele completa essa zona aqui, pode ver o cone, até o último momento, que proporciona uma perseguição bastante tranquila. Nesse momento, vamos observar novamente a transição do Eric, ela acaba vacilando um pouquinho. Vocês puderam ver como ele dá? Vamos ver novamente. Como ele vai transicionar, parece que ele dá uma seguradinha, ele freia e aí acaba atrapalhando bastante. Olha só, vamos analisar novamente. Vai fazer a transição, dá uma seguradinha e aí rotaciona demais, acaba atrapalhando toda essa volta dele. Para mim, uma volta impecável do cabeça, uma volta muito boa, e o Eric acaba cometendo esse vacilozinho ali na perseguição justamente por essa transição. Vamos ver agora a volta do Eric. Faz uma lançada bem agressiva também, acaba sendo bastante agressivo aqui nessa zona. O cabeça vem próximo com um pouquinho menos de ângulo, porém encaixando um pouco mais na linha. O Eric nesse momento aqui, ele acaba saindo mais cedo dessa zona. A gente se lembra quando eu mostrei aqui, ó, o cabeça acabou preenchendo até o final, o Eric sai um pouquinho dessa zona. E aqui é um momento, pessoal, bastante crucial, porque se o líder faz uma volta mais fechada, o que acontece com o perseguidor? Acaba jogando ele para dentro desse muro, porque justamente aqui é onde eles fazem a transição. O cabeça, na minha opinião, segurou bem essa parte, ó, ele teve que usar o freio, senão ele ia ser jogado aqui pro muro. E pode ver como o Eric ele passa muito próximo desse touch and go, que na verdade é um touch and go para passar no retorno, não nesse momento. Então, justamente pelo fato dele ter saído muito cedo daquela zona, acabou indo muito mais por essa área. E acredito que ele tenha vindo um pouco mais velocidade do que ele queria, porque nesse momento é onde, na minha opinião, a batalha foi decidida. Ele acaba rotacionando demais, ele dá um over-rotating e aí o cabeça praticamente não tem para onde ir. Olha o ângulo que ele está dando já nessa parte da pista. O cabeça, como perseguidor, ele não tem muito para onde ir. E aí é onde ele acaba praticamente parando com o carro. Só que vamos analisar a liderança do Eric. Olha a distância, praticamente 3 carros da onde ele deveria estar como líder, que é passando com a traseira próximo desse cone. Então, nessa situação, a gente não pode colocar uma culpa no perseguidor, num erro que ele cometeu, por causa de um erro do líder. Então, essa minha opinião ela é bastante clara. A gente nunca pode penalizar o perseguidor, que no caso está fazendo o seu papel da forma correta, por um erro do líder. Então, a questão é, esse erro do Eric que acabou ocasionando esse erro do perseguidor. Então, mesmo que ele tenha zerado, mesmo que ele tenha alinhado, no meu ponto de vista, aqui a gente não pode penalizar o cabeça, porque a linha que ele deveria fazer é essa linha aqui. Depois, no drone, a gente vai poder ter uma comparação. Então, na minha opinião, a gente tem que ignorar esse erro do cabeça. E no resto da volta, aqui quando ele já tem o carro sob controle novamente, ele continua fazendo uma volta tranquila também. Uma pequena vaciladinha ali, né, na transição, uma pequena correção do Eric, não acaba não prejudicando aqui a perseguição do cabeça. Ele vem se aproximando, faz uma linha um pouco mais correta, apesar de ter um pouco mais de distância, mas ele encaixa mais a linha, um pouquinho menos de ângulo, mas ele faz uma perseguição, na minha opinião, mais limpa.
sem ser tão agressiva, mas mais correta, mais bonita. E aqui vamos ver novamente, galera, que é o ponto que eu quero mostrar pra vocês, que, como eu falei, foi decisivo para essa batalha, aonde o Eric acaba rotacionando demais e acaba prejudicando muito o cabeça. Eu quero mostrar exatamente a posição comparando os dois líderes. A gente consegue ver essa imagem de drone. Olha só, aonde o Eric passa com a dianteira do carro. E agora eu vou puxar a imagem de onde o cabeça passa com a dianteira do carro. A gente vai perceber que, na verdade, o Eric como líder está na mesma posição que ele estava como perseguidor. Vamos voltar aqui. Olha só, eu vou parar no exato momento e na posição aonde o cabeça passa com o carro. Então aqui, o Eric estava com o carro exatamente nessa posição como líder. E o cabeça está muito mais longe, muito mais aberto, proporcionando uma perseguição muito mais fluida. Então assim, na minha opinião, galera, a decisão foi corretíssima. O cabeça foi superior tanto na liderança quanto na perseguição. E justamente esse erro do Eric na liderança justifica qualquer erro que o cabeça pode ter feito naquele momento, porque ali realmente ele não tinha para onde ir. É uma situação que a gente pôde perceber em outras batalhas, como era um momento difícil de você ter controle do carro. A gente viu várias batalhas sendo decididas exatamente naquele ponto. Então, na minha opinião, julgamento corretíssimo dos juízes. Para mim, a vitória do cabeça ficou mais do que clara. Vamos lá, vamos para a batalha, para a disputa que definiu o campeão brasileiro, né? Essa que foi uma batalha bastante polêmica, bastante acirrada. Foram um empate. Então a gente vai ver primeiro a batalha que empatou. Engraçado que todos os juízes tiveram opiniões diferentes. Então, de fato, é uma batalha difícil de ser julgada. Aqui eu vou dar minha opinião, lembrando, né? A opinião, meu ponto de vista sobre essa batalha. Vamos analisar ela aqui, ó, nos detalhes. Bora lá então. João começou como líder. Algumas observações aqui na volta dele como líder. Ele faz uma lançada já com algumas correçõezinhas. Isso pode atrapalhar um pouquinho o perseguidor na questão de confiança, saber se ele vai lançar profundo ou não. E a gente pode ver como o Monteiro acabou dando uma vaciladinha aqui, ó, e veio bem mais por dentro. Ele consegue corrigir isso, consegue se aproximar do carro do João ao longo dessa zona, uma zona bastante extensa, e encaixa bem aqui no ângulo e também na linha. Pode ver como ele tá com uma linha bem bonita aqui, um pouquinho mais à frente, mas uma perseguição bem bonita. João fazendo um bom trabalho como líder. Algumas correçõezinhas aqui na roda a gente pode ver ao longo da volta, depois no replay a gente vê melhor, mas de certa forma, de forma geral, assim, é uma volta muito bonita do João de líder. Nessa parte que faz bastante fluido o João, consegue proporcionar uma perseguição bastante limpa do Fred. Pode ver como ele faz uma perseguição. Ele poderia ter ido um pouquinho mais profundo aqui, o João acaba saindo um pouco mais cedo, mas justamente porque ele tem um touch and go para pegar. Só que a gente vê como ele não passa próximo do touch and go. Ele faz uma transição aqui bastante com um pouco ângulo, justamente para ganhar velocidade e tentar, digamos assim, até dispersar o Fred Monteiro. O Fred, justamente por essa situação, por o Barião ter passado um pouquinho longe, ele precisa corrigir a transição dele. Ele faz uma transição um pouco estranha. Vamos ver novamente aqui, ó. Vamos ver novamente aqui, ó, a transição. Ele faz uma transiçãozinha ali, dá uma vaciladinha, corrige um pouquinho justamente para ganhar velocidade e se aproximar. Aqui no final dessa zona, a gente vê encaixe no ângulo, encaixe na proximidade, né? Bastante proximidade, bastante agressividade, só que com uma linha mais fechada. O Fred está aqui roda com roda. Não é a linha ideal que a gente quer ver, mas demonstra bastante agressividade, ó. Pode ver, ó, roda com roda. Na minha opinião, uma perseguição bonita do Fred. Alguns pequenos ajustes que ele fez, mas de forma geral, bem tranquilo. Vamos ver novamente aqui o replay. Aqui no início ele poderia ter sido um pouquinho mais profundo, né? A linha correta, ele acaba indo um pouquinho por dentro, mas ele consegue corrigir ao longo dessa zona externa. Na transição consegue fazer uma mímica bastante bonita, pode ver, ó, faz uma mímica bem legal, encaixa aqui nessa parte da pista na perseguição. E aqui quando o João acaba passando um pouquinho longe do touch and go, ele precisa fazer essa correção na transição para não perder o João de vista. E aí ele encaixa no ângulo, só que comendo um pouquinho de linha. Uma batalha bem bonita, o público gostou bastante. Vamos ver agora o João de perseguidor e o Monteiro de líder. O Monteiro não lança com tanta agressividade, mas a gente pode ver como ele não faz tantas correções quanto o João. O João também tem um pouquinho de dificuldade de encaixar
no ângulo aqui do Fred Monteiro, tenta buscar proximidade ao longo da zona externa, consegue essa proximidade, um pouquinho menos de ângulo, mas não muito. Ó, encaixa bonito aqui nessa parte. Você pode ver como depende bastante do ponto de vista, né, do drone ou da câmera. Mas de certa forma é uma perseguição bem bonita do Baryon também. Aqui o Fred poderia ter sido um pouquinho mais profundo, acaba fazendo uma volta um pouquinho mais rasa aqui, apesar que ele passa próximo aqui, mas justamente nessa parte aqui ele acaba não sendo tão profundo. O João bastante agressivo, só que a agressividade mais proximidade demais acabou atrapalhando ele um pouco nesse momento da transição. Ele faz uma transição um pouco atrasada, o Monteiro consegue se posicionar bem no touch and go, só que ele faz uma transição bem rápida. E aí o João tem dificuldade de acompanhar na transição. Na última outside, o João fica um pouquinho mais afastado do Monteiro. A gente pode, né, voltar aqui depois. O Monteiro teve mais agressividade nessa última zona. Vamos ver agora a imagem de drone. Como eu falei, então, o Monteiro ele não faz uma lançada agressiva, mas faz uma lançada sem menos correções. Utiliza um pouquinho de freio para encaixar aqui na linha, bem próximo do muro, e proporciona aí uma perseguição tranquila para o Baryon. Nesse momento, o Fred poderia ter ido mais profundo aqui, na minha opinião, mas consegue preencher legal aqui. Nessa parte do touch and go, ele faz uma transição um pouco rápida, até um pouquinho antes de passar no touch and go. O João pode ver como, onde ele já deveria estar fazendo transição, ele ainda está acelerando, justamente para não deixar o Monteiro fugir, escapar. Então ele continua acelerando, atrasa a transição para ganhar essa velocidade, mesmo assim ele não consegue chegar próximo na última zona externa. Galera, essa é uma batalha bastante polêmica. Cada juiz, como eu falei, teve opiniões diferentes, só que a gente também precisa colocar o ponto de vista do campeonato. Era a batalha que definiria quem ganhasse aqui iria para a final, e automaticamente, se o João perdesse, ele não poderia ser campeão. Então, assim, pela quantidade de erros, a quantidade de anotações que a gente faz aqui, erros de líder, erros de perseguidor, na minha opinião, o Monteiro teve uma perseguição um pouquinho melhor, o Baryon teve uma liderança um pouquinho melhor. Na minha opinião, eu acho que seria tranquilamente válido um empate. De certa forma, isso aconteceu, mas por não ter unanimidade do juiz. Um juiz decidiu pela vitória do João, um juiz decidiu pela vitória do Monteiro e outro juiz decidiu pelo empate. Eu, numa situação como essa, onde dificilmente a gente vai conseguir ter um vencedor de forma clara, eu votaria pelo empate. Uma leve vantagem para o Monteiro, na minha opinião, só que eu acho que não é uma situação onde essa pequena vantagem justificaria todo o campeonato, digamos assim. Eu acho que é uma decisão muito importante dos juízes e eu votaria pelo empate. Essa seria a minha opinião. Só que aí a gente teve outra batalha, né? A gente teve o desempate, aonde houveram também alguns questionamentos. Igual eu falei pra vocês, galera, não tem problema nenhum questionar. Eu acho que é super válido esse questionamento. Só que precisa ser feito da forma correta, né? Então, se você não tem pontos aonde você consegue questionar, é difícil você abrir um recurso, algo nesse sentido. Porque, como eu falei, interpretação não se questiona, a interpretação é muito subjetiva. O que dá para questionar é algum detalhe, algum ponto, alguma colisão, algo que um piloto pode ter feito que tenha atrapalhado. Então, vamos analisar essa batalha aí, a segunda batalha de Monteiro e João Baryon. Vamos lá, o João começou novamente, né, como líder. Lançou de uma forma muito mais limpa do que na volta anterior. A gente pode ver que ele não faz aquelas correções. O Fred Monteiro também consegue fazer uma perseguição mais limpa já desde o início. Consegue encaixar bem bonito no ângulo, na linha. Poderia ter sido um pouquinho mais próximo nesse momento, mas na minha opinião foi uma perseguição bastante bonita. O João acaba sendo um pouquinho mais cedo ali naquela zona externa, mas nada muito grave. E da mesma forma, o Fred, uma mímica boa, dá uma pequena atrasada, mas uma perseguição bastante limpa. Aqui o João, novamente, ele poderia ter ido um pouco mais profundo nessa parte aqui. A gente pode ver como ele faz uma curva mais fechada, né? Então ele poderia continuar mais aberto aqui e ele faz uma linha mais fechada, o que acaba atrapalhando um pouquinho o Monteiro. Pode ver como ele tem dificuldades de manter o carro no drift. Uma situação muito parecida com o do Eric. Obviamente o Eric estava aqui, ele não estava... Ele estava muito mais fechado, né? Só que o João aqui, ele poderia estar aqui nessa posição. A gente pode até ver que tem uma marca aqui, ó, de pneu, uma marca do pneu passando na volta anterior. Então,
é uma situação onde o João poderia ter sido um pouquinho mais profundo. Faria uma dedução aqui na liderança do João. Isso proporciona justamente uma dificuldade no Fred Monteiro de perseguir. A gente pode ver que ele faz uma transição um pouco mais quadrada, não deixando o João escapar, mas mesmo assim ele consegue lidar super bem com isso. Ele faz uma mímica muito bonita nessa transição. Aqui é um dos momentos mais difíceis, né, de fazer essa transição, justamente no molhado. E aí, né, ele consegue aí perseguir de forma muito bonita. Encaixa no ângulo, encaixa na proximidade, só que com uma linha bem mais fechada. Ele tenta fazer uma correçãozinha depois, só que a gente vê como ele está mais fechado. Agressividade bonita, o público adora, mas essa linha tinha que ser um pouco mais aberta, mais encaixada no líder. Vamos ver novamente por outro ângulo do drone. A gente pode ver que mesmo assim a linha do Monteiro está um pouco mais fechada. É um momento difícil do perseguidor encaixar na linha, mas ângulo, proximidade tá bem legal. Nessa parte aqui que eu falo que o João, não, ele poderia ser um pouco mais profundo, mas também não acho que isso seja questão decisiva, né? Aqui ele não está tão longe do cone, do limite da zona. Acho que nesse sentido também não tenho que penalizar o João. O único erro aqui, na minha opinião, foi nessa parte aqui, momento mais crucial, onde ele poderia ter sido mais profundo. Aqui a gente tem 2, 3 metros de distância que justamente prejudica, porque aqui você está acelerando e aí o cara começa a fechar, o líder começa a fechar, você se vê em maus lençóis, você não tem muito para onde ir. Então uma situação que o Fred Monteiro quase para o carro, né, muito parecido com o Cabeça e o Eric, mas o Monteiro consegue corrigir, faz a transição com menos ângulo, justamente para não perder o João de vista, e aí ainda consegue encaixar na mímica aqui para finalizar a volta de perseguidor. Uma boa volta dos dois pilotos, apesar do errinho do João, o Monteiro ainda conseguiu fazer esses ajustes para não ser tão prejudicado como perseguidor. Vamos ver agora a segunda parte da batalha, onde o Monteiro foi como líder e o Barion como perseguidor. Monteiro lança o carro com bastante agressividade, encaixa no ângulo. O Barion, muita proximidade, mesma linha, só que com bem menos ângulo do que o Fred Monteiro. A gente pode ver aqui, é bem nítido como o João estava com menos ângulo. Monteiro fazendo uma volta bem limpa, bem próximo do muro. Aqui a gente vê como o João continua com menos ângulo, mas linha e proximidade encaixada. E aqui é onde tem o maior questionamento dessa batalha, que é onde o Monteiro acaba tendo uma encostada. Vamos analisar bem essa parte aqui, ó. Ele dá uma encostadinha no muro, o João precisa dar uma seguradinha no carro, nada muito grave, pode ver que ele nem utilizou o freio. O Monteiro consegue corrigir de forma tranquila, encaixa aqui para essa zona, passa um pouquinho longe aqui, só que ele continua com bastante fluidez e passa bem próximo do cone aqui dessa parte da pista. Então ele não foi tão profundo no meio, mas aqui ele consegue ter bastante profundidade. E o João acaba se atrapalhando nessa parte e acaba tendo esse toque. Na minha opinião, foi sim um dos momentos cruciais dessa batalha, justamente porque seguiu aí uma dificuldade do João de perseguir. Pode ver que ele vem com um pouquinho menos de ângulo, com uma linha mais fechada, justamente a mesma linha que o Fred também fez. Só que nesse momento a gente vê como ele vinha bem mais por dentro, né? Inclusive a roda dianteira direita mais à frente da roda dianteira esquerda, né? Não estava nem alinhada as rodas. O grande questionamento aqui, na minha opinião, galera, é o quanto essa encostada no muro do Monteiro pode ter prejudicado a volta do Barion. E é isso que a gente vai analisar agora de novo. É importante a gente analisar aqui que, como eu falei, o João não utiliza freio de pé, ele consegue segurar o carro legal, o Monteiro faz essa correção aqui, ele perde muito pouco ângulo, na minha opinião, por causa dessa colisão. O João consegue manter tranquilamente o drift aqui, faz a transição de forma muito boa, não teve dificuldade de transicionar, encaixa no ângulo, encaixa na linha. A gente pode ver como ele consegue manter o drift sem problemas, mesmo com essa encostada do Fred Monteiro. E aqui, na minha opinião, foi onde o João acabou cometendo esse erro. E, na minha opinião, não se pode culpar esse erro do João por aquela encostada do Fred Monteiro naquele momento. Esse é o meu ponto de vista. Eu falei anteriormente que a gente nunca pode prejudicar o perseguidor por um erro do líder, mas a gente também precisa entender que esse erro do líder foi, na minha opinião, muito antes
do que o erro que o João cometeu depois como perseguidor. Na minha opinião, um erro não influenciou o outro, né? A gente não pode considerar qualquer erro que o líder faça em qualquer momento da volta por um erro que o perseguidor faça depois. A gente tem que ter essa conexão, a gente tem que ter ligação dos erros. Um erro cometido por um precisa de fato ter ligação com o erro cometido por outro. Então, nesse momento onde é o toque, o João acaba tendo um probleminha na transição, precisa fazer a correção, e aí ele acaba finalizando a volta com um pouquinho mais de dificuldade aqui de encaixar na linha. Galera, na minha opinião, a decisão foi correta. Eu percebo que o Fred Monteiro, apesar daquela encostadinha, ele fez uma volta, na minha opinião, um pouco superior que a do João Barion, pela agressividade, pela proximidade do muro, pela fluidez da volta, e da mesma forma fez uma perseguição também mais limpa, né? Então assim, é difícil, é uma posição difícil para os juízes, mas a gente analisar todos os pontos, na minha opinião, o Fred Monteiro foi sim superior nessa batalha. Fazendo uma conclusão sobre essa batalha, na minha opinião, os dois pilotos cometeram erros de líder, né? Os dois erros importantes que foram a encostada no muro do Fred Monteiro, e também no retorno o João não foi tão profundo, acabou atrapalhando o Fred da mesma forma como o Fred atrapalhou o João. A grande questão aqui tá como os dois lidaram com esses problemas, lidaram com essas situações como perseguidor. Na minha opinião, o Fred Monteiro demonstrou muito mais controle como perseguidor, demonstrou muito mais habilidade como perseguidor nessa batalha. Então eu acredito sim que o julgamento dos juízes foi bastante correto, e o vencedor realmente, na minha opinião, de fato, foi o Fred Monteiro. Lembrando, né, pessoal, que é muito difícil eu, por exemplo, fazer esse tipo de análise, justamente porque, né, como vocês puderam ver no meu vídeo passado, eu tava sim, de fato, torcendo pro Márcio Cabeça. Eu sempre tento ser bastante imparcial, da mesma forma como no vídeo passado que eu fiz a análise, eu tava analisando a minha própria volta, né? Então, claro, a interpretação, como eu falei, é muito subjetiva. A gente pode analisar aqui essa batalha de uma forma completamente diferente, colocando mais intensidade em alguns erros de um piloto do que outro. É muito difícil a gente ser imparcial, eu tento ser ao máximo. Só que, novamente, eu coloco aqui o meu ponto de vista, o que eu penso da batalha. E, obviamente, todos os juízes têm essa mesma percepção. Por isso que são 3 juízes, porque são 3 posições, 3 pensamentos diferentes. Então, como os 3 juízes pensaram da mesma forma, eu acredito que é a linha mais correta a ser seguida. Então, por isso que eu concordo com a decisão dos juízes. É muito difícil, pessoal, a gente analisar batalhas assim, porque, como eu falei, o drift evolui, o drift tem percepções diferentes. Então, o grande importante nesse sentido é a gente sempre analisar com os olhos de todos os envolvidos, analisar com os olhos dos pilotos o que se passa na cabeça do piloto ali naquele momento, algum erro que ele possa ter cometido, o que de fato aconteceu, o que ele pensou naquele momento, se foi um erro de um piloto ou não, né, que acabou ocasionando esse erro. Então, assim, é bastante complicado. Então, por isso que eu sempre falo, os juízes eles têm que pensar não com uma visão somente de juiz analítica, vendo errinhos, vendo, né, passou mais longe aqui, passando mais longe ali, deu uma vaciladinha assim, mas também tudo o que se passa na cabeça dos pilotos. Então, se a gente analisar de uma forma um pouco mais fria, por exemplo, aquela parte do miolinho, a gente vê como muitos pilotos de perseguidor erraram. A gente precisa entender o quanto a liderança também prejudicou a perseguição, porque ali naquele momento você acaba vacilando, o líder acaba vacilando, você precisa tirar o pé. No momento que você tira o pé, você não consegue ter aquele impulso para continuar fazendo o drift. E é onde a maioria dos pilotos acabaram parando, acabaram tendo uma dificuldade de continuar a volta de forma fluida. Mas é isso aí, galera. Acho que sim, o julgamento dessas batalhas nessa etapa foi muito tranquilo. Não discordei nenhuma posição dos juízes. Foi bastante tranquilo no meu ponto de vista. E é isso aí. Galera, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo um pouco mais cansativo, um pouco mais detalhista. Eu falo pra caramba, tomei 2 garrafinhas de água aqui que eu falo demais. Eu gravei o vídeo, regravei, porque eu quero deixar o vídeo mais gostoso de assistir possível, porque o outro tinha dado 45 minutos. Eu falo pra caramba, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Demorou? Tamo junto, galera. É nóis. Fui!